Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de gestão aqui do canal da EWAX. O tema hoje será Plano de Gestão de Continuidade dos Negócios. Eu sou Vinícius Almeida e vou chamar aqui Daniel Antunes, nosso especialista no tema, para falar um pouquinho mais sobre isso para você. Vamos lá? Daniel, tá por aí? Oi, Vinícius. Estou aqui sim. Como é que você está? Tô bem, e você? Graças a Deus, tudo certo. Joia! Vamos explicar para esse pessoal o que é Plano de Gestão de Continuidade dos Negócios, o tal do PGCN. Isso que nesses tempos aí de empresas conectadas, de pandemia, é tão importante, não é isso? É isso mesmo, Vinícius. Hoje, mais do que antes, até por conta da pandemia, é muito importante que as empresas tenham formas, planos e estratégias para poder ter a continuidade dos seus próprios negócios. E aí a gente está falando de pessoas, de processos, de dispositivos. E qual que é a melhor estratégia por conta da pandemia? Foi ficar em trabalho no modelo remoto? Para algumas empresas não foi. Para algumas empresas se mostrou que funciona e inclusive continua funcionando. Para outras estão vendo que adotar o modelo remoto ou ainda, o home office, ou ainda o modelo híbrido, as empresas que não apostavam nisso, acreditavam que isso talvez não fosse possível, estão vendo que isso é possível. Porém, antes da pandemia, muitas empresas não tinham essa noção de que existia essa possibilidade do trabalho remoto. Porém, até um case que eu poderia te trazer, fizemos um trabalho de PGCN aí com o cliente, e acabamos este projeto exatamente ao final de março do ano de 2020, justamente quando estava sendo declarada a pandemia, a questão do coronavírus. E olha que coincidência, esta empresa, assim como outras que já possuem um PGCN, foi definido ao longo do projeto que, devido às várias circunstâncias, a todos os fatores que pudessem provocar algum evento de indisponibilidade da operação, havia sido definido que a melhor estratégia para aquele momento, pelo que a empresa tinha, apesar dela poder usufruir de um site backup, mas a melhor estratégia era justamente o trabalho remoto. E coincidiu. Então a empresa já estava se preparando para fazer isso, as estratégias já estavam definidas, aprovadas, os testes já tinham sido feitos, os testes que eu digo de contingência e de recuperação de desastres, e exatamente quando estava acabando o projeto, veio a pandemia e, coincidentemente, aquilo que era como estratégia acabou acontecendo de forma natural. Não houve impacto financeiro, não houve impacto para os clientes, para os acionistas. As pessoas já estavam treinadas para trabalhar neste modelo, então foi algo que foi muito natural para a empresa. Outras, até hoje ainda não tem, e isso a gente vê como uma oportunidade de melhoria, a gente vê como uma necessidade. As empresas que tinham um PGCN antes da pandemia conseguiram passar pela pandemia um pouco melhor de quem não tinha esse tipo de coisa. É só um exemplo de um fator externo que impacta no dia a dia das empresas, é isso? É isso mesmo, perfeito. Não vamos nem entrar no mérito de que quem não tinha PGCN não conseguiu passar sem maiores transtornos. Mas quem de fato tinha um PGCN muito bem estruturado, saiu na frente ou teve algumas vantagens. Essas vantagens são justamente essas, onde pessoas, processos e tecnologia envolvidos já estavam preparados ou já estavam endereçados para trabalhar neste modelo de negócio. Então tiveram, de fato, uma boa vantagem. Isso é normal ter? As empresas têm PGCN por aí? O que é comum a gente ver nessas empresas? Assim, Vinícius,
muitas empresas, principalmente as que são reguladas, e aí a gente está falando os principais órgãos, né? Seja CMN, CVM, Bacen, Anvisa, ANS, SUSEP. Normalmente, essas empresas, por força de lei, pela regulação, elas são obrigadas a ter, pelo menos, um plano de contingência e os seus respectivos planos de testes e relatórios dos testes. Mas para quem vai fazer um plano de contingência, para você chegar lá, você tem que passar por algumas etapas. E essas etapas são exatamente as mesmas que você faria no PGCN. Então, estas empresas, sim, precisam ter. Às vezes, elas estão em fase de implantação, às vezes elas estão em fase de melhorias, né, de atualização desses planos que elas têm, ou elas precisam encorpar. Então, em vez de ter apenas um plano de contingência e o plano de testes, elas começam a pensar, tá, mas e por que eu não tenho um plano de recuperação de desastre junto? Por que eu não tenho um plano de gestão de crises? Por que eu não tenho um plano de continuidade operacional? E quando elas começam a encorpar e ter esse arcabouço de planos, é aí que a gente chama de PGCN, que é o plano que governa tudo isso, todos esses outros planos. Outras empresas que não necessariamente são reguladas, mas geralmente empresas de grande porte, ou empresas que possuem já um nível de maturidade em termos de governança corporativa, governança de TI, ou segurança da informação, essas empresas proativamente já buscam ter esse tipo de documento. Porque é bonito? Não. É porque é necessário. Porque, de fato, eleva o nível de maturidade da empresa. A empresa fica melhor preparada. Os gestores não sofrem surpresas numa situação de crise. Num caso de recuperação de uma eventual parada, seja ele um desastre ou não, quem já está preparado consegue se recuperar de forma mais rápida, com uma redução significativa de custos. Então as empresas estão correndo atrás, sim. Falei das empresas reguladas e falei das grandes empresas, mas temos percebido nos últimos 2 anos que muitas pequenas e médias empresas também estão correndo atrás. E isso é importante, isso é bacana, isso mostra que o empresário brasileiro, as empresas, estão preocupadas de fato em terem governança dos seus processos e estão preocupadas com a continuidade dos seus negócios, a perenidade dos seus negócios. Show de bola. Você falou uma coisa que eu gostei bastante, não é para bonito, né? O cara faz para manter aí uma governança, pô, isso é legal, mas tem aí o pessoal que está nos ouvindo aqui, tá, mas para legal, para manter uma governança, show. Mas isso tem impacto financeiro na empresa, Daniel? O cara, quando está preparado para uma crise dessa, impacta financeiramente na reputação da empresa? Como é que funciona isso dentro da empresa? Então, olha só, Vinícius, é verdade. Não adianta eu ter um plano, ou ter eu fiz uma certificação, eu tive um plano e botar uma fotografia na parede. Isso não resolve nada, né? As pessoas, as empresas, elas quando contratam, quando elas fazem um PGCN, inicia-se como um projeto e depois vira um tema vivo dentro da empresa. Isso é uma disciplina que vira processo dentro da empresa. E justamente pelo fato de eu conseguir fazer o PGCN, o que eu começo a ter de ganhos? Vamos lá. Que você perguntou do impacto financeiro, mas eu vou um pouco além, tá? Quando a gente começa a fazer um PGCN, a gente começa assim, tá, qual que é o meu processo, o meu serviço crítico? Poxa vida, eu acho que é isso. Não, eu acho que é aquilo. E cada gestor das suas respectivas áreas vai puxar a sardinha para o seu lado. Porque, e é natural, todos os gestores são importantes, todos os processos são importantes. Mas quando a gente começa a fazer um PGCN, que nós começamos a mapear processos,
e aí nós começamos a fazer análise de impacto dos negócios de cada um desses processos, a gente começa a entender, e às vezes até ter pequenas surpresas, que um determinado processo, às vezes, para um negócio, ele é mais crítico que outro. E uma vez que a gente faça esse impacto, essa análise do impacto dos negócios, a partir daí a gente define mais uma sopa de letrinhas que tem aí nessas metodologias, né? É o chamado RTO, que é o meu objetivo de tempo de recuperação. Ou seja, imagine você que eu tenho lá o processo A, B e C, e definir que o processo A, o meu objetivo de tempo de recuperação dele é de 2 minutos. O outro é 5, o outro é 1 hora, ok. Então, o que eu tenho que fazer, sabendo que o meu processo crítico, o RTO dele é de 2 minutos? Eu tenho que começar a avaliar se as minhas pessoas, os meus processos e as minhas tecnologias conseguem me atender num caso de um evento de disponibilidade e que eu consiga retornar as minhas operações, mesmo que de forma contingenciada, vamos dizer assim, dentro desse tempo. Eu não consigo, eu extrapolei o tempo, ou mesmo que eu faça um aporte de recursos, eu estou longe de chegar nisso. E é nesse ponto que a gente começa a ver aonde estão as fragilidades e aonde a empresa está com um potencial grande de perda financeira no caso de uma eventualidade. Essa semana, olha só, um banco que já possuía sua infraestrutura de redundância, de contingência, enfim, por conta de uma chuvarada que deu, foi um grande temporal que teve na cidade. Esta empresa teve uma queda repentina de luz por conta de um acidente, os seus recursos de redundância entraram em operação, e depois de um tempo foram acionados os recursos mais robustos para poder dar continuidade na operação. E esses recursos não aguentaram, ou seja, parou o banco. Por quanto tempo? 2 horas. Poxa vida, mas um banco parado 2 horas, em pleno horário de expediente. Então imagina o impacto disso, em termos de pagamentos, recebimentos, a imagem. E o que era para ter sido feito? Ou o que poderia ter sido feito? Poderia ter sido mapeado todas essas situações, e provavelmente foram, porque senão eles não teriam todos esses dispositivos de redundância e de contingência, mas os testes não estavam sendo feitos. Então, quando a gente fala de PGCN, a gente vê do início ao fim. Mapeia processo, define aquilo que é crítico, define estratégia, mapeia quais são as pessoas-chave, os processos, a tecnologia que está envolvida. E daí a gente começa, junto com o cliente, montar as melhores estratégias, dependendo das eventualidades que podem surgir. E aí, quando a gente fala de eventualidade, foi uma chuvarada, é a pandemia que a gente falou agora há pouco? Não, pode ser tudo. A gente tem eventos relacionados com pessoas, ambientais, econômicos, políticos, e todos eles podem influenciar na operação da empresa. A gente costuma brincar, até tem lugares que tem um sindicato muito forte, né? E quando a gente fez, eu lembro quando teve um cliente do ramo automotivo, que nós fizemos um PGCN e elencamos lá como possibilidades de evento, greve, pessoas, e eles, não, aqui não tem, porque a gente trata muito bem nossos colaboradores, enfim. Pois olha, acredite, coincidentemente, de novo, não deu um mês, teve uma greve, parou as operações, o sindicato foi para frente. Então são eventos que você tem que prever. E daí, como é que eu faço se o sindicato não deixar meus colaboradores entrarem? Eles vão pegar o notebook, se tiverem, né? E vão trabalhar de casa? Não! Eles vão para um cyber
cybercafé, né, um hotel, vão para um clube, basta ter um acesso à internet? Não, mas daí eu preciso de uma VPN para conectar, não preciso. Então são tantas variáveis e tantos eventos que podem ocorrer, e só fazendo, de fato, um PGCN completo é que você consegue entender, mapear e começar a endereçar todas essas questões. E você começa a pegar os eventos das mais variadas circunstâncias e vai montando, daí vem montando planos, tá? De forma gradativa. A gente costuma fazer, o primeiro que eu falei que seria mapeanálise, a gente costuma chamar de BIA, outra sopa de letrinha, que seria, né, análise de impacto de negócios. Normalmente, em seguida, a gente fala de um plano de continuidade operacional, que é aquilo que me mostra o que eu já tenho no meu ambiente, aquilo que é redundante, em termos de o que eu tenho no meu ambiente para garantir, seja em termos de pessoas, processos, tecnologias. Geralmente, após isso, a gente fala de plano de contingência, ou ainda plano de continuidade, que são os recursos que, caso as minhas redundâncias que eu tenho no ambiente não sejam suficientes, são os recursos que eu preciso acionar. Então, tem empresas que tem lá no break, gerador de emergência, link duplo, triplo, quádruplo, sextuplo, links de internet, porque a empresa está trabalhando na nuvem e o importante é ter o link, energia para o link e o link. Enfim, então o plano de contingência começa a demonstrar quais são esses recursos e como fazer para acioná-los. Não adianta só eu ter o recurso e não saber o que eu fazer com ele. Então, os planos, normalmente, eles vêm descrevendo. Eles mapeiam quais são os recursos, como que eu aciono, quem aciona, quem são os responsáveis, quais são os gatilhos que distinguem aquilo que é uma redundância, uma contingência, uma crise, um desastre. Nós não falamos nem de crise nem de desastre ainda, mas também estão contidos no PGCN. Normalmente, depois desse plano de contingência, a gente faz um plano de recuperação de desastres, ou seja, passada a tempestade, passado o grande problema, como é que eu retorno às minhas operações? Quem que eu aciono de recursos internos, de recursos externos, de fornecedores de utilidade pública, estrutura física, recursos de tecnologia? Se eu perdi pessoas ou não no desastre, eu tenho como substituí-las? Ou não tenho como? Enfim, o plano de recuperação de desastres começa a tratar dessas situações. Aí a gente tem também o plano de gestão de crises, que normalmente é aquilo, passei por uma dificuldade, tive que acionar a minha contingência, ou ainda, é um desastre. E aí, o que eu faço? Quem que eu chamo? Quem que me ajuda? O plano de gestão de crise é aquele plano que vai te dar um norte, que vai te dizer, olha, um comitê de crise é constituído de tal forma, aqui estão constituídos tais elementos, tais recursos, o que você deve fazer durante uma crise, quem você chama, o que você não pode fazer, como que vai ser a tua tratativa perante a empresa, como que é a tua tratativa perante os clientes, os fornecedores, os próprios colaboradores. Então, o plano de gestão de crise é aquele que vai te dar um direcionamento, seja com todos os envolvidos no processo. E aí o chamado plano, que a gente costuma dizer que é o guarda-chuva, que é o que abarca tudo isso, de fato é o PGCN, que seria o plano da gestão de continuidade dos negócios. Para que serve esse plano? É ele que organiza todos os demais planos e diz assim, olha, desde lá quando a gente falou daquela primeira sopa de letrinha, o BIA, que tem o seu RTO, aí o seu PCO, que é o plano de continuidade operacional, o PC, que é o plano de contingência, ou PCN, que é plano de continuidade, o DRP, que é a recuperação de desastres, o PGC, que é a gestão de crise. Você viu quanta letrinha?
Aí lá no final tem só 4 letrinhas, PGCN. É ele que vai orquestrar. Ele engloba tudo isso aí, então. Exato. Ele que vai orquestrar assim, olha, como que este plano integra com este, como que esse aqui funciona, caso eu tenha uma alteração na minha estrutura de pessoas, de recursos tecnológicos, meu processo mudou, aqueles processos que eu mapeei lá atrás, que eram que eu tinha dito que eram críticos, deixaram de ser, ou mudaram-se as prioridades. Então é o PGCN que vai conseguir orquestrar isso, que vai dizer, olha, quando mudar aqui, você tem que alterar este plano. Independente se você vai escolher, por boa prática, uma revisão a cada 1 ano, a cada 2 anos, a cada 2 anos eu entendo que é muito, até porque hoje em dia as coisas são muito dinâmicas. Então, por mais que você programe, eu tenho que dar uma revisada, uma atualizada nos meus planos a cada 1 ano. Quem vai te ajudar nessa revisão, te dar o caminho, é o PGCN. Aí, ok. Então, lá no PGCN, Daniel, lá, pelo que eu entendi, o PGCN não só tem esse passo a passo do que fazer em momentos de crise, momentos de descontinuidade dos negócios, mas ele também mantém essa sistemática de governança, de rever isso, testar isso, que é claro, ninguém quer que aconteça um incidente, mas uma vez que ele aconteça, eu tenho que ter um plano, né? Aquele famoso, calma, eu tenho um plano para isso, né? Todo gestor quer esse momento, né? De não ser pego no momento de calças curtas ali, poxa, não sei o que fazer. Não, eu tenho um plano. Eu pensei isso, não agora, no momento de crise, caiu uma chuvarada, deu pandemia, caiu um raio, queimou aqui o equipamento. Eu pensei isso no momento mais calmo, né? Pensei tudo que eu iria fazer ali, né? É mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Então, assim, eu acabei dando uma pincelada em cada um dos planos. É claro que a gente até poderia entrar no detalhe aqui, mas eu acho até que não é o objetivo desse nosso bate-papo. Mas, sim, resumidamente, depois, o PGCN é o plano que orquestra, é o plano que faz a governança dos demais. Mas acabou aí? Não acabou aí. Além do PGCN, olha só que coisa, existe um plano de testes. Mas, como assim plano de teste? Claro, o que adianta eu ir lá e mapear que eu tenho um ar-condicionado para minha sala de servidores, que eu tenho no break, que eu tenho links, que eu tenho backup, que eu tenho, enfim, N dispositivos ou aplicativos ou situações que me dão conforto porque são redundantes ou porque são de contingência. Não adianta eu ter isso se eu não testar. É o caso que eu falei agora há pouco do banco, que tinha os seus recursos de contingência, mas infelizmente não tinha testado ou não tinha testado da forma correta. E um dos dispositivos que deveria ter segurado a operação acabou não funcionando. Então, daí, este plano de testes é assim, olha, dentro de tudo aquilo que a gente tratou nos planos, o que eu tenho de estrutura? Eu tenho link tal, com operadora tal, de tal velocidade, a contingência dele é esse é aquele, eu tenho backup, eu tenho site backup, seja numa outra cidade, ou aqui pertinho, ou na nuvem, ou já estou tudo na nuvem, mas e se a nuvem também pode dar problema? É difícil, mas, né? Enfim, você vai elencando tudo que você tem de recursos de continuidade. Só que depois você tem que testar. Então, o que é o plano de testes? O plano de testes é assim, para este recurso, a sugestão de teste é que faça isso, isso e isso. Desta forma, você tem um conforto que essa tua redundância está funcionando. Mas e o plano de teste eu faço isso de quanto em quanto? Então, no plano de testes, também vai estar lá a recomendação de periodicidade. Olha, isso aqui você deve fazer semestralmente, ou a cada 3 meses, ou a cada 2. Mas como você não vai testar somente um recurso, você vai testar vários, no plano de testes normalmente vem assim, a lista, e você já distribui isso ao longo do tempo, nesse mês você faz esse teste.
Ah, então é só isso, é o plano de testes e fazer o teste. Não, tem mais ainda. Tem que ter o relatório do teste. Tá? O relatório do teste, de preferência que ele seja feito por uma pessoa isenta de quem está executando o teste, o relatório é aquilo que te dá chancela, dizendo assim, olha, o teste, o dispositivo de redundância, funcionou exatamente como previsto. E o previsto era o quê? Que ele atendesse de forma satisfatória e principalmente conseguisse atender aquele meu RTO que eu falei lá no início, que era o meu objetivo de tempo de recuperação. Não adianta eu dizer que eu tenho um backup e que eu vou restaurar ele em 6 horas, sendo que meu tempo seria de 20 minutos. Então, isso foi definido porque 20 minutos é um tempo que a operação pode ficar fora do ar e os prejuízos causados por isso seriam mínimos, né? Por isso definiu-se 20 minutos para aquela operação específica. Eu tenho operações que podem demorar 3 dias, porque elas não são imprescindíveis, mas eu tenho operações, né? Imagina uma empresa como a Amazon ficar um dia inteiro fora do ar sem vender. O prejuízo é de milhões. Sim. Então é mais barato eu ter algo aqui que previna esse tipo de coisa, né? Eu tenho que testar. Volte e meia eu tenho que tirar o servidor da tomada da energia para ver se o no-break entra, né? Para ver se o no-break funciona de verdade, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Assim, parece o óbvio, né? Mas é assim, os testes é justamente isso. Como é que eu vou testar se o meu no-break, o meu gerador de emergência, você usou como exemplo, como é que eu vou testar? Só tem um jeito, você tem que desligar a luz. E você tem que desligar a luz e ver se aquilo que era para estar funcionando, está funcionando. Ah, e se esse dispositivo de suprimento de energia, ele conseguiu suprir tudo aquilo que eu precisava, todos os equipamentos necessários, pelo tempo necessário. Então, é exatamente isso. Ó, você usou um exemplo da Amazon, e eu lembrei de uma outra agora. Teve recentemente noticiado, e é uma coisa, é outro assunto preocupante que casa muito com o PGCN, que é a questão de cibersegurança. Então é muito comum, está sendo cada vez mais comum, você ver notícias de empresas que sofreram ataques, hackers, ou foram vítimas de ransomware, né? Que é aquela situação onde o hacker entra na tua empresa, criptografa todas as tuas informações e põe lá uma mensaginha marota para você dizendo, olha, criptografei os teus dados, você tem X dias para me pagar, preferencialmente em Bitcoin, que não é rastreável. Se você não me pagar, eu não vou te devolver os teus dados e ainda vou publicá-los. Ou seja, vou expor. Então, olha só o que aconteceu. Mas, Daniel, desculpa, mas isso parece coisa de filme, coisa assim, o cara me sequestrou meus dados, parece coisa de empresas mega gigantes, mas isso é comum? O pessoal que está escutando aqui, isso acontece com frequência ou é coisa assim de filme? É assim, ó, Vinícius, acontece sim, tá? E está cada vez mais comum. E os prejuízos, vamos dizer, não é nem os valores que estão pedindo, no caso desse de ransomware, mas o tempo que você fica parado, o tempo que você fica sem trabalhar, o prejuízo... A reputação soa em jogo. A reputação é muito maior. Eu ia citar o caso daquele oleoduto nos Estados Unidos, que né, os postos... Para quem não sabe, né, o pessoal... Para quem não sabe, o pessoal sequestrou lá os sistemas que controlavam os oleodutos, né? Todo o petróleo americano circulando por oleodutos, o pessoal cobrou uma fortuna do governo americano para poder liberar que voltasse a circular os óleos pelos oleodutos, né? Algo assim, né, Daniel? Exatamente isso. E daí o que acontece? Como os dados estavam sequestrados, criptografados, a administração dos postos não podia vender, porque não sabia o quanto tinha, ou quanto teria que cobrar, ou ainda não sabia se ia conseguir receber. Então, quer dizer, imagine centenas, milhares de pessoas ficaram sem conseguir abastecer seus veículos
porque o posto de combustível simplesmente não podia atender. Então agora você imagina, olha o que esta empresa perdeu em termos financeiros, olha o que afetou a imagem e a marca dela por uma questão de ransomware. Ah, mas isso quer dizer então que eu tenho que pôr um antivírus? Não, calma. São situações diferentes. Por que eu estou falando de cibersegurança? Porque quando a gente está fazendo um PGCN, também são avaliados as suas defesas que você tem para se proteger desse tipo de situação. E aí não é só ter um plano para se der errado a gente recupera, a gente tem que defender também para não dar errado, né? Com certeza. Então, algumas coisas são intempéries, né? Cai um raio aqui, queima o equipamento, não tem como tem como defender, você pode parar raio, etc. Mas assim, é algo que às vezes foge um pouco do controle, né? Choveu, inundou aqui a região, eu estou ilhado, não tem como o pessoal chegar para trabalhar na minha empresa. São questões que fogem um pouco do controle, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, quando eu usei o exemplo de cyberataques, justamente por isso. Porque não basta só eu ter um plano caso aconteça. Eu tenho que me precaver, né? Eu tenho que me prevenir para que não aconteça. E durante o PGCN, esse tipo de informação também é mapeada. O que você tem no teu ambiente? Eu não quero nem entrar em méritos de tecnologia, mas vai. WAF, Firewall, antivírus, DLP, enfim, uma outra sopa de letrinhas de tecnologias em termos de segurança que você pode ou não ter, mas caso você tenha, ela também tem que ser contemplada no plano e ela também precisa ser testada. Então, o que eu quero te dizer é, sim, infelizmente está cada vez mais comum essa questão de ciberataques. A gente tem acompanhado pelos noticiários e não são apenas grandes empresas que estão sendo vítimas, pequenas e médias também estão sendo. Infelizmente, existe uma estatística que a maior parte delas estão pagando o resgate, o que... Não sai na mídia, né? Por conta de reputação, o cara paga o resgate e para abafar o caso, né? Isso. Então, assim, primeiro, infelizmente, tem aumentado o número, especialistas, a estatística diz que estão pagando, especialistas afirmam que não seria a melhor estratégia seria buscar outras alternativas, e sim, estima-se que existam muito mais casos do que esses que estão sendo divulgados na mídia. Claro, a pessoa não quer que seja divulgado que ela foi vítima, até porque ela tem medo que o cliente dela perca a credibilidade na empresa. Mas, enfim... Por coisas até que eles não têm como se defender, né? Então, as marcas às vezes se defendem de coisas intempéries, como eu falei aqui, acidentes ou coisas naturais, mas evidentemente que qualquer marca ficar fora do ar um dia ou dois, não consigo faturar, não consigo vender, não consigo entregar por essas questões, isso é um impacto de reputação, de marca, perante não só os clientes, né, mas os investidores, ao mercado, bolsa de valores, etc., né, fornecedores. Tudo isso tem um impacto tão grande na reputação que todo mundo às vezes prefere abafar o caso, mas isso é muito frequente, né, em todos os níveis. Ainda mais hoje em dia que as empresas foram em grande massa para home office, operações mais digitais, e isso expõe cada vez mais as empresas a esse tipo de coisa, né? Sim, você está corretíssimo, é isso mesmo. Assim, a gente falou lá no início, né? O PGCN não é bonito, não é só para bonito. Ele te ajuda, de fato, a você entender e mapear aquilo que é crítico, o quanto é crítico, o que você tem em termos de proteção disso, para que te garanta uma continuidade, e daí você começa a definir estratégias. Se determinado evento, e aí você já usou vários exemplos, ambientais, sociais, econômicos, políticos, de saúde pública, determinados eventos, qual que é a melhor estratégia?
Eu corro para casa, eu fico em casa, eu vou para um site backup. Ah, não, eu consigo trabalhar aqui, mas se eu trabalhar aqui falta energia. O que eu faço? Escuta, se eu não conseguir entrar no meu prédio que eu vou trabalhar, porque um belo dia apareceu uma rachadura, e daí veio lá o conselho de classe dos engenheiros e dos arquitetos e disse assim, vamos interditar o prédio. Ou o prédio vizinho pegou fogo, não foi nem o meu. O prédio vizinho pegou fogo e eu não consigo trabalhar, e daí? Entende? Então são N situações, são tantas variáveis, que você tem que ter pelo menos o norte, você tem que ter pelo menos o que você falou, né? Eu tenho que ter um plano, eu tenho que saber para onde correr. Eu trabalhei numa empresa, Daniel, que a mudança de temperatura fez com que a cerâmica do piso de um prédio, 40 andares, estufasse, pulasse, e aí interditou-se o prédio até que a engenharia dissesse que aquilo foi só uma cerâmica, não foi algo estrutural. Até que a engenharia pudesse dar esse laudo, ficou sem trabalhar a empresa, durante um período ficou parada. Então, são coisas que a gente nem imagina, né? Uma mudança de temperatura brusca numa cidade, uma cerâmica pula do chão, e as pessoas entram em desespero e travam o teu trabalho durante um período. É claro que são situações muito pontuais, esse que eu citei, mas existem outras muito comuns, né, como você falou aí, digitais, etc., que fazem com que a empresa possa parar. E o custo dessa parada, o custo de reputação, às vezes é muito grande, e aí por isso que elas precisam ter um plano desse que a gente pode ajudar elas a terem e, né, passarem por esses momentos de indisponibilidade de maneira mais confortável, né? Não é uma situação que ninguém quer passar, mas a gente tem que ter algum plano para passar de uma maneira um pouquinho menos problemática, né? É mais ou menos isso, né? Perfeito, Vinícius, é isso aí mesmo. Você resumiu bem. Incidentes, né, e eventos de indisponibilidade, todos estamos sujeitos, todos. E como é que eu vou me recuperar? Ou eu sei como me recuperar? Se eu já tiver o plano, eu vou saber o que fazer, como fazer, vou me recuperar mais rápido e mais barato. E isso faz uma diferença. Faz uma diferença não só para a continuidade, isso me dá um ganho em termos de concorrência. Eu estou melhor preparado que o meu concorrente. Eu dou uma tranquilidade maior para os meus colaboradores. Eu mostro uma maior transparência para os meus clientes, para os meus acionistas. E eu durmo mais tranquilo. Eu durmo mais tranquilo porque eu sei que, caso ocorra um evento, eu sei que nós temos mecanismos para que os impactos sejam minimizados de forma mais rápida e de forma mais econômica. Então, basicamente é isso. Show de bola, não é para bonito, né? Isso tem uma questão financeira, há de se avaliar o tempo parado, o tempo de retomada, os processos que estão parados durante aquele tempo, quanto se custa isso, não só em lucro cessante, mas em reputação perante a toda a sociedade, a todos os stakeholders que estão em volta da sua empresa. É de se avaliar esse tipo de coisa. E nós aqui da EOAX conseguimos te ajudar com isso, a montar esse plano. Daniel, nosso especialista nesse assunto, vai aí, vamos entender, diagnosticar quais são os processos, as tecnologias, os equipamentos, as pessoas que são preponderantes para o seu negócio não parar em qualquer uma dessas crises que pode acontecer no seu negócio. É isso, Daniel? É isso aí, Vinícius. Show! Conte com a gente, estamos aqui. Aqui embaixo vai estar o link aqui para você ter mais informações sobre isso. Se você precisa de uma consultoria em PGCN, nós somos a empresa que vai te ajudar a passar por essas crises todas que, porventura, espero que não, espero que ninguém de vocês que escuta esse vídeo precise de um PGCN, mas é importante você estar preparado para essas crises todas. Conte com a gente. Curta o nosso canal, curta a nossa página, curta tudo isso aqui, compartilhe com quem você acha que precisa ver esse tipo de vídeo, que precisa de um PGCN, conte com a gente e, enfim, até a próxima. Até mais.